Olá, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Andrieda e hoje eu estou aqui para conversar com a turma do terceiro ano. A nossa matéria é Língua Portuguesa e o assunto de hoje é pontuação. Vamos lá, então? O que nós vamos aprender nessa aula hoje? Nós vamos começar com a leitura de um conto, A Roupa Nova do Imperador, e depois a gente vai conversar sobre a pontuação desse conto, tá certo? Acompanhem comigo a leitura. Há muito, muito tempo vivia em um reino distante um imperador vaidosíssimo. Seu único interesse eram as roupas. Pensava apenas em trocar de roupas várias vezes ao dia. Desfilava vestes belíssimas, luxuosas e muito caras para a corte. Um belo dia chegaram à capital do reino dois charlatões, muito habilidosos em viver às custas do próximo. Assim que os dois souberam da fraqueza do imperador pelas belas roupas, espalharam a notícia de que eles eram especialistas em tecer um pano único no mundo, de cores e padrões deslumbrantes. E o mais impressionante, segundo eles, as roupas feitas com aquele tecido tinham o poder de ser invisíveis para as pessoas tolas, ou que ocupassem um cargo sem merecê-lo. O imperador logo se entusiasmou com a ideia de ter roupas não só bonitas, mas também úteis para desmascarar os bobos e os que não mereciam cargos na corte, e tratou de mandar chamar tão habilidosos tecelões. Ponham-se logo a meu serviço. Quero uma roupa sob medida, a mais linda que já tenham feito. Majestade, necessitamos de uma sala, de um tear, de fios de seda e de ouro, e principalmente de que ninguém nos incomode. Foram logo atendidos. Uma hora depois estavam diante do tear, fingindo tecer sem parar. E assim continuaram por muitos dias, pedindo cada vez mais seda, mais ouro e mais dinheiro, é claro. O imperador estava curioso e um dia resolveu enviar seu velho primeiro-ministro para inspecionar a obra dos tecelões. É ele, um ministro sábio e fiel, sussurrou o imperador. Com certeza conseguirá ver esse tecido tão extraordinário e nada me esconderá. Mas, quando o velho ministro chegou em frente ao tear, nada viu. Preocupou-se, ficou em dúvida. Os tecelões, porém, que lhe perguntaram com insistência se o padrão de tecido era de seu agrado, se as cores se harmonizavam, ele respondeu entusiasmado: Mas é claro, é magnífico! Nunca vi coisa igual. O ministro levou ao conhecimento do imperador o progresso da confecção e, por precaução, elogiou o bom gosto dos dois profissionais. Por nada nesse mundo admitiria ter olhado para um tear vazio. Na cidade já não se falava em outra coisa, senão da roupa do imperador e de seus poderes mágicos. Transcorreram mais 5 ou 6 dias e o imperador, que não aguentava mais esperar, resolveu ir em pessoa visitar os tecelões. Com uma comitiva de guardas e escudeiros, e acompanhado por seu fiel primeiro-ministro, que tremia de medo, foi ver o trabalho dos dois impostores, sendo recebido com enorme solenidade. Majestade, observe a extraordinária beleza e perfeição do desenho, disse o velho ministro com voz trêmula. O imperador estava calado e assombrado. Ele não via nada, apenas o tear vazio, totalmente vazio. Isso queria dizer que ele era um bobo ou não era digno de ser imperador. Coitado de mim, pensou. Nada poderia ser pior. Tenho que dar um jeito para não descobrirem a verdade. Hein? Sim, é claro, é realmente uma beleza, um trabalho e tanto. Vossa Majestade então aprova o nosso trabalho? Perguntaram eles, com malícia e ironia.
Mas é claro, é extraordinário. Para demonstrar o seu reconhecimento, presenteou os 2 pilantras com um saco cheio de ouro, mas continuava preocupado e perplexo. Seria indigna sua realeza? Seria ele um incompetente? 2 dias depois, na manhã do domingo, os tecelões se apresentaram na corte, levando a roupa. Vossa Majestade gostaria de vestir suas roupas novas agora? Perguntou o irônico primeiro. O imperador disse que queria vesti-las logo. Os tecelões fingiram entregar ao imperador a túnica, depois a calça e, enfim, a capa com sua longa cauda. O imperador, meio despido, sentia muito frio. Ele foi enganado com a roupa invisível e saiu pela cidade completamente apenas com trajes menores. Para não discordar do monarca, as pessoas elogiavam. Que roupa linda! Nunca vi nada mais incrível! Até que, passando por uma criança, ela gritou: Ele não está vestindo nada! Cadê essa roupa nova que tanto foi falado? E, por causa da inocência de uma criança, o rei percebeu que tinha sido enganado e ficou corado como um tomate, pois a cada passo que dava se convencia de que aquela gente tinha razão e que ele tinha sido redondamente enganado e que, na verdade, a tão elogiada roupa não existia. Mas e agora? Faria o quê? Continuou a caminhar todo orgulhoso, como se nada de estranho acontecesse, acompanhado pelas gargalhadas cada vez mais intensas de seus súditos. Os 2 charlatões nunca mais foram vistos. Fugiram com todo o ouro. Sim, o imperador aprendeu que a vaidade é a pior inimiga do reino. Esse conto que a gente leu é uma adaptação do conto de Hans Christian Andersen. Já conheciam esse conto, pessoal? Gostaram dele? Agora nós vamos conversar sobre a pontuação deles, tá certo? Então vamos falar agora o que é a pontuação. Em um texto, a pontuação funciona como uma espécie de sinalização, guiando e organizando a escrita para o leitor melhor compreender. Os sinais de pontuação apresentam muitas finalidades. Dentre elas, servem para dar pausa na fala e entonação da voz, e também reproduzir na escrita nossas emoções, intenções e anseios. Veja os exemplos a seguir. Então, vamos começar com o ponto final. Indica que uma frase chegou ao fim. Então, toda vez que eu for escrever uma frase e essa frase acabou, ponto final, chegou ao fim. Aqui nós temos o símbolo do ponto e aqui nós temos um exemplo dessa frase. O imperador estava calado e assombrado. E aqui a gente tem o ponto final. Tá certo, pessoal? Vamos continuar. A vírgula, pessoal, ela indica uma pequena pausa na leitura. Separa elementos em uma frase e para separar o nome do lugar na escrita de datas. Então, aqui nós temos o sinal, o símbolo da vírgula. Abaixo, aqui nós temos uma frase com a utilização da vírgula. Vamos ler? Transcorreram mais 5 ou 6 dias, e o imperador, que não aguentava mais esperar, resolveu ir em pessoa visitar os tecelões. Vocês perceberam que quando apareceu a vírgula, eu dei um tempinho maior para respirar. Porque se a gente for ler tudo sem a vírgula, a gente chega no fim da frase sem ar. Tá certo? Ponto de interrogação. Ele indica uma pergunta. Então, sempre que a gente for escrever uma frase que for uma pergunta para alguém, esse ponto aparece no final dessa frase.
Aqui nós temos um exemplo também retirado do texto. Vossa Majestade, então, aprova o nosso trabalho? E aí era uma pergunta para o imperador. Então, usamos o ponto de interrogação. Ponto de exclamação indica susto, alegria, espanto, irritação, medo e tristeza. É esse ponto que a gente exprime os nossos sentimentos, né? Porque aqui, se a gente for ver, é tudo sentimento. Susto, alegria, irritação. Então, aqui nós temos outro exemplo. Que roupa linda! Né? Então, estavam elogiando a roupa do imperador. 2 pontos e travessão. 2 pontos indica que alguém irá falar e o travessão indica quando alguém está falando. Aqui nós temos os símbolos dos 2 pontos e do travessão. Vamos ao exemplo. 2 dias depois, na manhã do domingo, os tecelões se apresentaram na corte levando a roupa. Olha, aqui ó, os 2 pontos, indicando para a gente que alguém vai falar. Aí na linha de baixo temos o travessão, indicando que alguém está falando. Vossa Majestade gostaria de vestir suas roupas novas agora? Então, sempre que a gente estiver escrevendo um texto e alguém for falar, tem que lembrar 2 pontos na linha de baixo, travessão. Tá certo, pessoal? Agora a gente vai fazer uma atividade aí em casa. Agora é com você. Procure um texto que você gosta, realize a leitura. Depois copie um trecho do texto no seu caderno em que apareçam vários sinais de pontuação e depois você mostra para a sua professora. Tá certo, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau, tchau!